Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1, verso 17. Livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 17. Tema da nossa mensagem: Deus ouve a oração feita na hora da angústia. Deus ouve a oração feita na hora da angústia. Ao Senhor pertence a salvação. Esse é o tema da nossa mensagem. Meus irmãos, antes de fazermos a leitura do texto sagrado, nós temos feito a exposição, começamos no domingo passado a exposição no livro de Jonas. Se alguém perdeu a primeira mensagem, pode ver lá no YouTube, a primeira mensagem. O livro de Jonas, meus irmãos, ele pode ser dividido em 4 partes. É importante nós entendermos essa divisão. O capítulo 1, Deus chama. O capítulo de número 2, Deus ouve. O capítulo de número 3, Deus salva. E o capítulo de número 4, Deus ama. Então, Deus chama, Deus ouve, Deus, ele salva e Deus, ele ama. Amém, queridos? Então, o livro de Jonas pode ser assim dividido. Na semana passada, nós vimos sobre Deus chama. Hoje nós veremos sobre Deus, ele ouve. Nós vimos semana passada que Deus chamou Jonas a se dispor e a pregar a palavra em Nínive para os assírios, inimigos de Israel. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, para o sul da Espanha. Ele entrou num navio e fugia. Deus, então, que comanda tudo, enviou uma tempestade, um vento, um grande vento que se tornou, no final, uma tempestade. E a tempestade só se acalmou após Jonas ter sido lançado ao mar. E agora nós veremos, meus irmãos, o que aconteceu imediatamente após Jonas ter sido lançado ao mar. Veja aí comigo a partir do verso 17, o capítulo 1. Jonas capítulo 1, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua palavra. Estamos, Senhor, aqui para ouvi-la, para ouvir o Senhor falar através das Escrituras. As Escrituras, Senhor, são para nós a Tua voz. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que fale, além dos nossos ouvidos, aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, ter o coração aberto por Ti para recebermos a Tua palavra. Que o Senhor nos dê salvação, porque ela pertence a Ti. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele mostra Jonas sendo engolido pelo peixe, mostra Jonas no ventre do peixe e, por fim, Jonas sendo vomitado pelo peixe. Neste capítulo que nós lemos, capítulo de número 2, nós vemos também Jonas angustiado orando. E Deus, que é misericordioso, ouviu a oração de Jonas e lhe concedeu a sua salvação. Tudo aqui, meus irmãos, está em linguagem poética, a semelhança dos Salmos.
o que nós temos aqui, na verdade, é um salmo escrito no livro de Jonas. Nós veremos, meus irmãos, nesta mensagem, os seguintes pontos. Primeiramente, veremos sobre o grande peixe e o que ele representa. Em segundo lugar, meus irmãos, veremos a oração feita na hora ou no dia da angústia. Em terceiro lugar, veremos que Deus, ele ouve a oração do angustiado. E por fim, veremos sobre a salvação do Senhor e a transformação, o impacto dessa salvação na vida daqueles que realmente são salvos. Então, meus irmãos, primeiramente, olhando para o texto, nós vemos sobre o grande peixe. E tudo que acontece aqui com Jonas acontece em torno deste grande peixe. Veja comigo mais uma vez o verso de número 17. Deparou, ou seja, o Senhor providenciou, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o livro de Jonas, neste livro tudo obedece a Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor do mar, Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor dos céus. Então tudo obedece a Deus. Nós vimos no capítulo 1 que o vento obedeceu a Deus e formou-se a tempestade no mar. E agora nós vemos também o grande peixe obedecendo a Deus. O Senhor dá ordem ao grande peixe. Deparou o Senhor um grande peixe. Isto mostra, meus irmãos, o Senhor dando ordem a este peixe. Como nós vemos também ali no verso de número 10, o Senhor falando ao peixe e o peixe obedecendo ao mandato de Deus. Agora, que peixe era esse que tragou a Jonas? Nós não sabemos, meus irmãos, que peixe é esse, mas sabemos que um homem cabe na barriga de uma baleia cachalote. Há também grandes tubarões aos quais o homem poderia caber ali dentro do ventre de um deles. Mas o fato, meus irmãos, é que nós não sabemos se foi uma baleia cachalote ou um grande tubarão. O fato é que foi um grande peixe, um grande peixe. E este peixe, meus irmãos, foi para Jonas a providência da salvação. Porque sem este grande peixe, Jonas teria morrido naquele mar. Sem ele, Jonas estaria perdido. Jonas foi lançado ao mar, e foi lançado ao mar na sua rebeldia. Jonas foi lançado ao mar porque estava fugindo da presença de Deus. Jonas foi lançado ao mar porque estava resistindo ao mandato de Deus. Jonas foi lançado ao mar na dureza do seu coração. E mesmo assim, Deus providenciou para Jonas salvação. O grande peixe foi para Jonas salvação. O grande peixe foi para Jonas manifestação da graça de Deus. A palavra graça, nós sabemos, significa favor imerecido. Jonas merecia, meus irmãos, a morte naquele mar, mas Deus providenciou para ele salvação através do grande peixe. Jonas nos representa em nosso pecado, rebeldia, dureza de coração e mesmo inimizade contra Deus. E o grande peixe representa Jesus, a providência de Deus para a nossa salvação. Jonas não merecia ser salvo, mas Deus o salvou. Assim também, meus irmãos, nós não merecíamos ser salvos, mas Deus providenciou para nós salvação através do seu Filho na cruz do Calvário. Veja o final do verso de número 9, diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Somente a Ele pertence a salvação. E Ele dá a sua salvação gratuitamente através de seu Filho Jesus Cristo. Jesus disse, meus irmãos, que Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Mas ele, Cristo, estaria no coração da terra, no ventre da terra. Jonas foi vomitado pelo peixe, por indigestão. Veja o verso de número 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E Jesus, meus irmãos, a terra não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. Porque Jesus era indigesto para a morte, porque ele não tinha pecado algum. Por isso a morte não pôde detê-lo. E assim, meus irmãos, como Jonas saiu do ventre do peixe e Cristo saiu da sepultura, nós também um dia sairemos da sepultura, se morrermos. Veja o final do verso
de número 6, Jonas diz: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. E assim, meus irmãos, o nosso Deus, pelo poder de Cristo, no seu retorno, fará com que os crentes saiam da sepultura. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, esse texto nos fala a respeito do grande peixe, que para nós aponta para Cristo, salvação, a providência da salvação para nós. Em segundo lugar, meus irmãos, vemos a respeito da oração no dia da angústia. Veja a partir do capítulo 2, verso 1. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: estou lançado de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Veja o verso 7. Quando dentro de mim desfalecia, ou seja, quando ele percebeu que ele estava morrendo e mesmo a sua alma estava saindo do seu corpo, ele se lembrou do Senhor e fez uma oração a Deus, e Deus do seu santo templo o ouviu. A oração no dia da angústia. Meus irmãos, muitos pensam, lendo o verso de número 17, e o judeu, na sua literatura, tem essa característica de resumir primeiramente a história, para depois contá-la com detalhes. Então nós temos o resumo no verso de número 17. E por este resumo, muitos pensam que Jonas ele foi lançado ao mar e mal deu tempo dele cair na água, o grande peixe já veio e já tragou a Jonas. Mas lendo, meus irmãos, do verso 1 até o verso de número 6, nós percebemos que não foi assim. Jonas foi lançado ao mar, e uma vez que ele foi lançado ao mar pelos marinheiros do navio onde ele estava, por apontamento de Deus, Jonas foi lançado ao mar. E uma vez que ele foi lançado ao mar, ele começou a afundar. Ele começou a afundar. E enquanto ele afundava, ele percebeu a força do mar. E ele percebeu que a sua vida estava chegando ao fim. Ele estava por morrer. E a grande preocupação de Jonas se encontra no verso de número 4. Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Esta era a preocupação de Jonas, porque ele estava fugindo da presença de Deus. E se ele morresse ali, afundando naquele mar, para onde ele iria? Para o lugar da presença de Deus? Veja, meus irmãos, o verso de número 4, como o verso de número 5, mostra que Jonas, ele chegou lá no fundo do mar. As águas do mar me cercaram até a alma, o abismo do mar me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Aí então, meus irmãos, quando ele chega lá no fundo, é que vem o grande peixe e o traga. E Jonas viu nesse grande peixe a salvação, porque ele disse: desci até os fundamentos dos montes. Veja mais uma vez o verso de número 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ele desceu até lá no fundo, mas lá no fundo Deus o fez como que subir da sepultura, porque Deus deparou o grande peixe para que ele fosse por salvação. Lá no ventre do mar, fundo do mar, Jonas viu a morte cara a cara. E então ele orou ao Senhor, do ventre do peixe. Grande parte dos seres humanos, meus irmãos, é assim. Ora somente no dia da angústia. Deus precisou fazer com que Jonas saísse do fundo do navio, um lugar de conforto, onde ele estava ali dormindo profundamente no seu sono. Deus fez com que ele saísse dali, fosse lançado num lugar de angústia, onde ele viu a própria morte, e ali então ele buscou a presença
do Senhor. Grande parte dos seres humanos é assim, ora somente no dia da angústia. E mesmo assim, Deus é maravilhoso, se deixa encontrar. Vários salmos mostram isso. Salmo 118, verso 5 diz: em meio à tribulação, em meio à angústia, invoquei ao Senhor e Ele me ouviu e me deu folga. Vemos, meus irmãos, mesmo Jesus no Getsêmani, Mateus capítulo 26, vemos ali também Jesus orando no dia da angústia e Deus enviando um anjo para confortá-lo. Meus irmãos, é preciso orar. Hoje é dia dos pais. Os pais precisam orar por seus filhos. Mas não precisamos esperar o dia da angústia para orar. Deus é aquele que ouve as nossas orações. Amém, queridos? O verso de número 4, como dissemos, mostra que a grande preocupação de Jonas era morrer longe da presença do Senhor. De quem ele fugia. No verso 4 ele diz: estou lançado da tua presença, estou lançado de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. O templo, meus irmãos, representava a presença de Deus entre os homens. Jonas fugia da presença de Deus. E agora ele diz: eu vou viver eternamente longe da tua presença. Mas Deus providenciou para Jonas a salvação. Faço uma pergunta: como está a tua vida? Você tem vivido em meio a uma tempestade? Está sentindo que está afundando em meio a um mar de tribulação? Você tem orado? Qual a sua grande preocupação? A grande preocupação de Jonas era morrer longe da presença de Deus. De quem ele estava fugindo? Você tem essa preocupação? Se não tem, deveria ter. Porque aqueles que morrem longe de Deus, longe da sua presença, são lançados de diante dele por toda a eternidade. E aquele, meus irmãos, que nos coloca na presença do Senhor é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, queridos? Ele nos liga com Deus. Ele nos reconcilia com o Pai. É buscando Cristo que nós nos achegamos à presença do Pai, nosso Salvador. Os versos de número 6 e 7. Nós vemos então o terceiro ponto. Deus ouve a oração do angustiado e lhe dá salvação. Veja o verso de número 6 e 7. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, ou seja, quando não havia mais esperança, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Veja, meus irmãos, Jonas diz que a sua última alternativa foi orar. E Deus ouviu a oração dele na hora da angústia. Orou enquanto afundava no mar. Orou dentro do ventre do peixe. E Deus lhe providenciou salvação. A oração de pessoas angustiadas costuma ser profunda e sincera. Deus ouve a oração daqueles que estão afundando, daqueles que estão arrependidos, daqueles que reconhecem as suas faltas e buscam a sua salvação. Deus ouve e providencia a salvação, porque a Ele pertence, a Ele e somente a Ele pertence a salvação. Uma vez salvos, somos transformados. Aqueles que foram salvos foram também transformados. E esse, meus irmãos, é o nosso último ponto, é a última coisa que vemos nesta oração, nesta poesia no livro de Jonas. O impacto da salvação na vida de Jonas. Veja comigo os versos 8 e 9. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Depois que Jonas foi lançado no mar, passou por tudo aquilo e foi engolido pelo grande peixe, ele viu ali a graça de Deus, a salvação do Senhor. E ele foi impactado pela salvação do Senhor. Agora, meus irmãos, o que mudou em Jonas? No verso de número 8 e 9, nós notamos três coisas. A primeira delas é que Jonas, definitivamente ele reconheceu que a idolatria é algo sem valor.
Veja comigo o verso de número 8, ele diz: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ele chama a idolatria de algo sem valor. Por quê? Os irmãos se lembram dos marinheiros que lançaram Jonas no mar? Cada marinheiro estava orando ao seu Deus. Mas como eram deuses falsos, nenhum deles ouviu a oração. Jonas lhes apresentou o Deus verdadeiro, mas Jonas não fez oração. Jonas só fez oração uma vez que ele foi lançado dentro do mar. E Jonas reconhece que a oração dos marinheiros não teve valor diante de Deus, mas que a oração daqueles que reconhecem Deus como o único Senhor verdadeiro é valiosa. Por isso, meus irmãos, temos que orar ao nosso Deus. A idolatria é algo sem valor, mas o nosso Deus é aquele que ouve a oração. Salmo 115, os deuses, os falsos deuses, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, ou seja, eles não podem fazer nada por nós. A idolatria é algo sem valor, mas o Deus verdadeiro é aquele que ouve as nossas orações, nos salva quando estamos afundando. Ele depara para nós salvação. Jonas reconheceu a grande misericórdia de Deus. Veja o verso de número 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas reconhece a grande misericórdia de Deus. O que é misericórdia, meus irmãos? Misericórdia é graça. Misericórdia não é retribuição justa. Misericórdia é graça. Misericórdia também é favor imerecido. Jonas merecia a morte, o salário do pecado é a morte, mas Deus providenciou para ele salvação. E Jonas reconhece a grande misericórdia de Deus. Agora veja, meus irmãos, não era isso que Deus queria de Jonas, que Jonas fosse a Nínive, a grande cidade de Nínive, levando uma palavra para que eles pudessem ser salvos, os ninivitas, uma palavra de misericórdia. Jonas é alvo da misericórdia. E só uma vez que ele reconheceu que foi alvo da misericórdia, foi que ele então se levantou, como nós veremos, para ir pregar em Nínive a misericórdia do Senhor. Mas o que mudou também em Jonas? Veja o verso de número 9. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Jonas agradece a Deus pela salvação. E ele diz que ofereceria então a Deus sacrifício. Meus irmãos, oferecer a Deus sacrifício é oferecer a Deus culto. A base do culto no Antigo Testamento era sacrifício. Paulo diz em Romanos que nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Aqueles meus irmãos que são salvos, os verdadeiramente salvos, eles têm o coração grato ao Senhor e oferecem a Deus culto. É por isso que constantemente nós estamos aqui. O nosso culto é um culto de gratidão, é um culto de adoração. Amém, queridos? Nós estamos aqui não para receber. Deus nos dá. Ele já nos deu a salvação. Ele deparou para nós a salvação em Cristo Jesus. E Ele ordenou à terra que devolvesse o seu Filho que ressuscitou ao terceiro dia. Mas o nosso culto, meus irmãos, é um culto de oferecimento. Nós vimos aqui para oferecer culto. É isso que Jonas diz. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. Amém, queridos? Nós, cada vez que nos reunimos aqui, estamos aqui para oferecer a Deus culto. E isso, meus irmãos, este culto é a razão da nossa salvação. Fomos salvos, por isso cultuamos. Jonas então diz, no final do verso de número 9, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O que votei, pagarei. Imagina Jonas afundando no mar. Será que ele fez algum voto a Deus? Eu imagino que sim. O texto diz que ele fez voto. Mas eu imagino que o voto de Jonas foi: Senhor, estou fugindo da tua presença para não ir pregar lá em Nínive. Mas agora eu vou buscar a tua presença e vou te obedecer. Vou pregar lá em Nínive. Eu faço esse voto a ti. O que votei,
pagarei. Há uma confusão a respeito de votos. Tem muitas igrejas, falsos profetas, falsos pastores que dizem o seguinte: faça um voto com Deus e Deus vai te abençoar. Aí faz a pessoa pagar o voto, aí depois a pessoa não recebe aquilo que ela pediu e o falso profeta então diz: é porque você não teve fé. Mas na Bíblia, meus irmãos, voto é sempre o contrário. Você só paga o voto depois que Deus te atende. Você entendeu isso? Voto só se paga depois que Deus atende. O que votei, pagarei. Jonas certamente pediu: se o Senhor me salvar dessa, eu cumprirei os meus votos. Deus salvou e agora Jonas tinha que cumprir os seus votos. O que o texto mostra, meus irmãos, aqui é que os salvos, eles têm um firme compromisso com Deus. Jonas, uma vez salvo, ele fez um firme compromisso de não viver em idolatria, um firme compromisso de louvar a Deus pela sua misericórdia, um firme compromisso de agradecer a Deus e lhe prestar culto, um firme compromisso de cumprir com os seus votos, porque ao Senhor pertence a salvação. Para concluir, meus irmãos, quero fazer aqui algumas aplicações. A primeira delas, meus irmãos, Jonas no ventre do peixe. Jonas no ventre do peixe nos remete a Jesus, nosso Salvador. Jesus esteve 3 dias no coração da terra por causa dos nossos pecados, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ainda que venhamos a morrer, chegará o dia em que sairemos da sepultura. Assim como Jonas saiu do ventre do peixe, assim como Jesus saiu da sepultura, nós também sairemos. Essa é a nossa esperança de salvação. Jonas, meus irmãos, foi lançado ao mar por causa da rebeldia e dureza do seu coração. Isso era a justiça de Deus, mas pela graça ele foi salvo. Você tem muitos pecados, tem pecados como eu tenho, como Jonas tinha. Reconheça a graça de Deus, a misericórdia dele. Amém, meus irmãos? Deus nos salva pela sua graça. O que nós merecíamos? Nós merecíamos ser lançados no mar. É o que nós merecíamos, mas Deus deparou para nós salvação. Por isso, o nosso coração deve se encher de júbilo e de alegria. E por isso, meus irmãos, nós devemos sempre buscar estar na casa do Senhor, para louvá-lo pela salvação que Ele providenciou para nós em Cristo Jesus. Jonas, no momento da angústia, orou e Deus lhe ouviu. O nosso Deus é o Deus que ouve a oração feita na hora da angústia. Amém, meus irmãos? Os ouvidos de Deus não estão tapados. E Deus pode ser ouvido de qualquer lugar. Aonde fizermos oração, Ele vai ouvir. Ninguém pode se ausentar da presença de Deus, como vimos no Salmo de número 139. Deus, Ele vê a oração que flui do coração. Por isso, meus irmãos, devemos orar. Ore a Deus, coloque diante dEle toda angústia. Se você vê que você está afundando, que você precisa de salvação, ore a esse Deus e creia que Ele vai deparar para você salvação. A oração deve ser dirigida ao Senhor, porque vã é a idolatria. E o livro de Jonas nos mostra que a oração deve ser dirigida ao Senhor também, porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo obedece a Deus. Como vimos, o ventre obedece a Deus. O peixe obedece a Deus. Tudo obedece a Deus. E aquilo, meus irmãos, que precisamos está nas mãos de Deus. Agora, queridos, é preciso firmarmos compromisso com o Senhor, nosso Salvador. Você tem firme compromisso com o Senhor? Tem buscado a presença dEle? Ou tem fugido da presença dEle? Firme um compromisso com o Senhor. Compromisso de servir somente a Ele, porque a idolatria é algo sem valor. De prestar culto somente a Ele, com agradecimento e reconhecimento de que a Ele pertence a salvação. E de cumprir, firme compromisso, de cumprir os seus votos para com Deus. Talvez você diga: pastor, eu fiz algum voto a Deus? Meus irmãos, o nosso batismo é um voto a Deus. Um voto de seguir a Cristo. Batismo é aliança.
aqueles que se batizaram entraram em aliança com Deus. E nós devemos, meus irmãos, como mostra o livro de Apocalipse, que temos estudado na escola dominical, nós devemos seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. E nós devemos guardar os mandamentos de Cristo também, porque somos dele. E por fim, não sei se você já entregou a sua vida ao Senhor. Veja o verso de número 4, preocupação de Jonas. Estou lançado de diante dos teus olhos, tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? Como está a sua vida? Como está a sua comunhão com Deus? Se você está longe dele, volte-se para ele agora. Não morra sem Deus. Não morra sem Deus. Não morra longe da presença dele. Amém, meus irmãos? Não morra. Morra com Deus, em comunhão com ele. A ele pertence a salvação. Deus deu uma segunda chance para Jonas. Como nós veremos a partir do capítulo de número 3, essa segunda chance. Deus dá uma chance para você hoje, talvez uma segunda chance a você hoje. Se colocar diante dele, na presença dele, de acertar a vida com ele, como Jonas procurou fazer no momento em que foi lançado ao mar e também enquanto estava no ventre do peixe. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. O Senhor é Deus que chama e o Senhor é Deus que ouve. O Senhor nos chamou e o Senhor ouve as nossas orações. Nós te louvamos por isso, ó Deus. A nossa oração, Pai, é para que o Senhor nos desperte, assim como o Senhor despertou a Jonas. A nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor nos quebrante, assim como o Senhor quebrantou a Jonas. E a nossa oração é para que o Senhor nos traga para junto de Ti, assim como o Senhor trouxe novamente para junto de Ti, Jonas. A nossa oração, ó Deus, é para que não venhamos a morrer sem o Senhor. Ó Deus amado, nós possamos estar em Cristo. Ao Senhor pertence a salvação e que nós tenhamos a segurança da salvação em Cristo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.